Então vamos lá, nono ano. Bem-vindos a mais uma videoaula de biologia. Hoje, sexta-feira 13, e ainda para completar, uma sexta-feira 13 do mês de agosto. Eita! Mas vamos lá, nono ano. Dando aí continuidade na nossa saga aí sobre o estudo dos seres vivos. Na aula de hoje, nós vamos falar aí sobre a questão, né, da relação dos seres vivos com o ambiente, com o meio ambiente. Então, nós vamos ver aí alguns pontos, alguns critérios relacionados a esse assunto. Então, primeiramente, vamos aí esclarecer. Quem está destinado a esse tipo de estudo é a ecologia, que é o ramo da biologia aí, que vai estar abordando, explanando essa questão da relação dos seres vivos com o ambiente no qual eles estão inseridos. Então, a ecologia, que é o estudo do relacionamento dos seres vivos e o ambiente, vai estar aí dividido em 4 áreas. Ecobiose, que seria a parte da ecologia que estuda as relações entre os seres vivos e o meio ambiente. A elelobiose, parte da ecologia que estuda as relações que ocorrem entre os seres vivos. A cenobiose, parte da ecologia que estuda as relações entre indivíduos de mesma espécie. E a a aloiobiose, nomezinho complicado, mas saiu, parte da ecologia que estuda as relações entre indivíduos de espécies diferentes. Então, ecologia estuda o relacionamento dos seres vivos com o meio ambiente, com o ambiente no qual ele está inserido, e aí está dividido nessas 4 grandes áreas. Falando de seres vivos, nós não podemos aí esquecer, né, dos níveis crescentes da organização biológica. Então, nós começamos aí com a célula, unidade fundamental atribuída aos seres vivos. Essas células, quando começam a se organizar, a se unir umas com as outras, formam os tecidos. Esses tecidos, por sua vez, darão origem aos órgãos, que formam os sistemas, e os sistemas interligados formam o organismo. Esse organismo, que seria o ser vivo individualmente falando, dá origem às populações, que formam as comunidades, que dão aí origem aos ecossistemas, formando aí esses ecossistemas a biosfera. Falando em ecossistema, turma, vamos aí entender o que seria, qual é a definição atribuída para ecossistema aí dentro da ecologia, esse ramo aí que faz parte da nossa biologia. Ecossistema seria o conjunto de elementos bióticos, ou seja, seres vivos, e abióticos, que são fatores diversos que estão presentes no ambiente de uma determinada área, que trocam entre si influências notáveis com transferência de matéria e energia, visando dessa forma um equilíbrio estável. Podemos aí falar um pouquinho sobre o ecossistema do fundo do mar. Plantas, micro-organismos e peixes constituem os fatores bióticos desse ecossistema. A luminosidade do ambiente, a temperatura, a salinidade e o pH da água representariam então os fatores abióticos. Fatores bióticos são seres vivos e fatores abióticos são aí fatores não vivos, mas que influenciam e que determinam, né, a presença de seres vivos naquele determinado ecossistema. Vamos agora, turma, classificar aí os tipos de ecossistemas existentes. Primeiro deles, nós temos os ecossistemas naturais, que compreendem todos os ecossistemas formados pela própria natureza, que não sofreram aí a intervenção do homem. Podemos então citar como exemplo bosques, desertos e oceanos. Então lembrem-se, ecossistemas que não sofreram aí a ação do homem, que foram aí formados pela própria ação da natureza, são classificados como ecossistemas naturais. Se estamos, turma, falando sobre ecossistemas naturais e dando ênfase aí
que nesse tipo de ecossistema não há intervenção do homem, então nós também já podemos deduzir que existem os ecossistemas artificiais, que compreendem aí aqueles que são criados pela ação do homem. É o homem que forma esse tipo de ecossistema. E aí nós podemos citar os açudes, os aquários e as plantações. Falando aí um pouquinho mais sobre os fatores bióticos, como já foi explicado no slide anterior, então a esses fatores nós estamos atribuindo os seres vivos presentes naquele ecossistema. E aí nós podemos citar alimentos, plantas, animais e suas relações recíprocas com o meio. Já os fatores abióticos, vamos falar e vamos especificar um pouquinho mais sobre eles. Primeiro nós temos a temperatura, certo? E aí, turma, uma faixa de temperatura mais favorável para a existência de vida em um determinado ecossistema compreende aí de 10 graus Celsius a 30 graus Celsius. E aí nós temos vários tipos de temperatura. Nós temos aí a temperatura corporal, e aí nós podemos falar sobre dois tipos. Nós temos o psilotérmicos. Temperatura corporal varia de acordo com a temperatura do ambiente, e aí isso nós podemos presenciar nos anfíbios e nos répteis, e nós temos ali os animais, os seres vivos, que são classificados como homeotérmicos, que a temperatura do corpo se mantém constante independente da temperatura do ambiente, e aí nesse caso nós podemos falar sobre aves e mamíferos. Em relação ao comportamento dos seres vivos com essa temperatura, nós também temos aí algumas classificações. Nós temos a primeira chamada de estivação, que é o estado de letargia induzida em animais por calor seco excessivo. Temos também, turma, um comportamento chamado migração, quando uma população de seres vivos se move de um biótipo para outro em busca de melhores condições. E temos aí também a hibernação, perda temporária e completa da sensibilidade do movimento por causas fisiológicas, levando o indivíduo a um estado em que as funções vitais parecem estar suspensas, dando ao corpo uma aparência de morte. Então, quando a gente fala de hibernação, o primeiro animal aí que nós lembramos, que nós associamos a esse estado de hibernação, são os ursos. Espécies, que também está aí relacionado com essa questão de ecossistema, né? Então, espécie é um conjunto de todas as populações formadas por indivíduos semelhantes entre si e que são capazes de se reproduzir em condições naturais, gerando aí dessa forma descendentes férteis e semelhantes. Podemos aí, então, turma, observar no slide que nós temos aí duas espécies, o cachorro e o urso. São animais distintos, pois pertencem a espécies diferentes e não possuem a capacidade de reprodução. Já no caso aí da população, seria conjunto de indivíduos de uma mesma espécie convivendo numa área comum e mantendo ou não um certo grau de isolamento em relação a grupos de outras regiões. Então, na imagem aí, o que vocês estão podendo perceber é uma população de elefantes. Então, população é formada aí por indivíduos de uma mesma espécie. Temos também aí o que nós chamamos de comunidade biótica, que seria o conjunto de organismos distintos que convivem numa mesma área, mantendo então entre si um relacionamento que pode ser harmônico entre uns e desarmônico entre outros. E aí essa questão dessa relação foi o que nós vimos aí na nossa aula da semana passada. E aí o conceito de comunidade pode ser mais amplo e abrangente também os insetos, mamíferos e todos os outros animais que convivem nesta área. Então, comunidade é formado aí por
organismos distintos, ou seja, por seres diferentes. E esses seres estarão aí interagindo entre si de forma harmônica ou desarmônica. E aí, caso tenha ficado alguma dúvida, podem voltar lá na nossa aula da semana passada, que ela ainda continua lá disponível no nosso site. Temos também, turma, um conceito chamado de biotopo, que aí é o território onde vive uma determinada comunidade. Já no caso da biosfera, seria a soma de todos os ecossistemas do nosso planeta chamado Terra, da nossa amada Terra, que em algumas situações nós sabemos que a forma como nós estamos tratando o nosso planeta deixa muito a desejar, e isso também é uma preocupação da ecologia, né? Criar formas, né? Criar meios aí de conscientizar o homem a respeitar a natureza, porque nós sabemos que nós dependemos dela. Se ela deixa de existir, se ela é prejudicada de alguma forma, consequentemente nós seres vivos, né, incluindo nós seres humanos, que temos a capacidade de raciocínio, mas parece que às vezes a gente é bem irracional, a gente vai acabar sofrendo aí as consequências também desse mau uso da natureza. Agora a gente vai falar um pouquinho melhor sobre a biosfera. Então, devido à grande variedade de ecossistemas existentes, a biosfera é dividida em 3 partes distintas, a que chamamos de biociclos. Então, o primeiro deles é o epinociclo, ecossistemas de terra firme. E aí nós podemos citar florestas, montanhas e desertos e praias. Temos aí o talassociclo, que é aí o ecossistema de água salgada do globo terrestre, enquanto que o sistema de água doce do nosso planeta é chamado de linociclo. Falando mais um pouco sobre os ecossistemas aquáticos, os seres de habitat aquático, tanto marinho, né, que é exclusivamente de água salgada, quanto os de dulcicolas, são diferenciados de 3 formas. Então, nós temos aí seres planctônicos, que não possuem órgãos de locomoção, e esses seres estão divididos em 2 grupos. Nós temos aí o fitoplâncton, organismo autotrófico clorofilado, e aí como exemplo nós podemos citar algas e certos protistas. E temos aí o zooplâncton, constituído de organismos heterotróficos ou heterótrofos, que aí esses seres não possuem a capacidade de produzir o próprio alimento. E aí nós podemos citar como exemplo desses zooplânctons protozoários, microcrustáceos flutuantes, larvas diversas e minúsculos anelídeos. Todos esses seres classificam-se aí como zooplânctons. Temos aí também seres nectônicos. São organismos que possuem órgãos eficientes de locomoção na água. E aí, a esses seres de ambiente aquático, nós podemos citar peixes, baleias, crustáceos, tartarugas marinhas e etc. Temos também os seres bentônicos, que são organismos que vivem exclusivamente no fundo das águas, presos às rochas ou se rastejando sobre o lodo e a areia, podendo ser fixos, ou seja, sésseis, ou móveis. Podemos citar como exemplos corais, equinodermos, esponjas, anêmonas, dentre outros. Já falando aí de biomas, turma, seria conjunto de vida, vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação em escala regional, com condições geoclimáticas semelhantes e história compartilhada de mudanças, o que resulta então em uma diversidade biológica própria. Os principais biomas, falando aí do nosso país, né, os biomas brasileiros seriam floresta amazônica, caatinga, cerrado, Pantanal, que se nós dermos aí uma pesquisada, está sofrendo muita degradação por conta das queimadas, principalmente aí no ano de 2021.
finalzinho ali de 2020, iníciozinho de 2021, nós vimos aí várias e várias reportagens falando sobre a degradação desse ecossistema. Temos aí os manguezais e temos aí os campos. Falando aí dessa questão desses diversos biomas, turma, nós temos aí algumas regiões onde ocorre uma divisão de um bioma com outro. E a essa divisão, essa linha divisória que separa aí biomas distintos, nós chamamos de ecotomo. Então, como vocês estão percebendo aí na nossa imagem, aí nós temos dois biomas diferentes realizando uma fronteira. Nós temos uma floresta e uma savana. Savana não é aí um ecossistema presente no nosso país. Vamos agora, turma, diferenciar dois pontos que confundem muito a cabeça dos alunos: habitat e nicho ecológico. Então, quando nós estamos falando de habitat, nós estamos falando de um lugar físico onde vivem os organismos. Em um mesmo habitat, podem aí conviver várias espécies diferentes. Já no caso do nicho ecológico, lugar funcional ocupado por uma espécie dentro do seu ecossistema. Cada espécie tem o seu próprio nicho. Mesmo tendo hábitos alimentares semelhantes, revelam costumes reprodutivos diferentes e saem à procura de alimentos em horários diferentes, o que caracteriza aí a individualidade de cada espécie. Habitat, local onde as espécies vivem, e nicho ecológico ele já estaria mais relacionado aos hábitos dessas espécies distintas dentro do habitat onde elas vivem. Temos aí também, turma, falando dessa questão de nível ambiental, nós temos os microclimas, que são aí os diversos níveis ambientais de um mesmo bioma que revelam condições ambientais distintas. Então, olha só, vamos aí analisar os microclimas de uma floresta, por exemplo. Então, vocês estão vendo aí 4 divisões, A, B, C e D. A seria ambiente seco, quente e muito claro durante o dia, com muitas variações à noite. No nível B, seria aí onde ocorrem muitas ramagens menos iluminados. Ele é menos iluminado e quente, mais úmido, menos e variações entre o dia, né? Ocorrem menos variações entre o dia e a noite. Já na região C, entre os troncos, arbustos, ambiente seria úmido, com pouca variação climática. Já na região D, nós teríamos aí a representação do solo, onde ocorre muita umidade, pouca luz, com muita matéria orgânica no estado de decomposição. Então, vamos aí agora falar sobre produtores, consumidores e decompositores, que seriam aí classificados em relação ao ecossistema de biotas. Então, temos aí esses 3 tipos. Os produtores são os seres autotróficos. E aí nós podemos citar os vegetais, certo? Na cadeia alimentar, eles formam aí a base dessa cadeia alimentar. Temos aí os consumidores, que são aqueles seres, né, heterotróficos, que não possuem aí a capacidade de produzir o seu próprio alimento. E aí, esses seres heterotróficos, né, esses consumidores, eles se dividem em primário, que se alimentam exclusivamente de vegetais, são herbívoros, os secundários, os terciários e assim por diante. E temos aí os decompositores, que são as bactérias e os fungos, que renovam esse ciclo. E aí, turma, para finalizar essa nossa aula envolvendo aí essa questão do estudo da ecologia, dessa relação dos seres com o ambiente, vamos ver aí algumas delas. Então, olha só, existe um bioma exclusivamente brasileiro, o qual ocorre também no estado de Pernambuco, ocupando cerca de 83% do território pernambucano, que seria a Caatinga, que é uma vegetação natural do Nordeste. Então, ela é um ecossistema tipo de regiões semiáridas, pouca
presença de água, e está presente nos estados do Ceará, Alagoas, Sergipe, Bahia, Maranhão, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Piauí e no norte de Minas Gerais, somando aí 11% da área do Brasil, do território brasileiro. Agora falando aí sobre mundo, os maiores biomas do mundo, em primeiro lugar nós temos aí floresta amazônica. A Amazônia, maior floresta do mundo, se espalha por 6 países da América Latina e representa aí a 20ª parte de toda a superfície continental da Terra. Ali nós vamos encontrar a maior biodiversidade do planeta. Seu principal rio, o Amazonas, lança no Oceano Atlântico cerca de 15 a 20% de toda a água despejada por rios em mares em todo o mundo. Temos também aí o Saara, que é o maior deserto. A sua área aí total é maior do que o Brasil e a Índia. E temos aí uma floresta que não está presente no nosso país, né, no Brasil, que nós chamamos de taiga, que são aí formado por coníferas ou floresta boreal, localizada no norte do Alasca, Canadá, sul da Groenlândia, parte da Noruega, Suécia, Finlândia e Sibéria. Então esses aí são os 3 maiores biomas presentes no mundo. Então, turma, finalizando aí a nossa videoaula de hoje, dessa sexta-feira 13, a nossa atividade vai estar disponível para vocês na nossa sala virtual, no nosso Classroom. Não se esqueçam da realização e envio dessas atividades.